Bom começo de tarde, galera. Esse é o segundo vídeo que eu vou estar gravando nesse momento. Agora, nesse vídeo especificamente, eu vou misturar os meus conhecimentos históricos com uma análise política e historiográfica da realidade nacional. E eu vou falar como foi a formação da plutocracia brasileira. Quem imagina que o Brasil é uma democracia é porque não compreende política. E para quem não está familiarizado com o termo plutocracia, é o governo para os ricos e pros ricos. É um governo que o pobre é considerado só uma ferramenta de trabalho. É o governo típico neoliberal que quer retirar direitos porque acha que os trabalhadores têm direitos demais e tem que retirar esses direitos. Basicamente, uma análise sociológica da coisa pode ser resumido dessa forma. Mas a formação dessa plutocracia brasileira, ela começa desde o processo de colonização de fato do território, porque os primeiros anos da colonização foi baseado numa colonização de exploração. Somente com a ameaça de perder o território brasileiro, que os portugueses resolveram trazer pessoas para cá. E o que aconteceu? O governo estava com pouco dinheiro, resolveu terceirizar essa colonização e dividiu as terras em 15 capitanias hereditárias, que era basicamente um modelo feudal, só que estruturado numa sociedade mercantil, que não era nem capitalista nem totalmente feudal. E tinha um sistema similar ao nobre que doava suas terras para terceiros produzirem nela. Terras que na verdade não eram dos donatários, mas eles tinham o direito de produção e o direito de repassar essa produção para outras pessoas. Inclusive o próprio governo tinha esse direito, o governo lusitano tinha também esse direito. Mas era mais comum os capitães das capitanias hereditárias, que até então não tinham uma unidade política brasileira, exercia inclusive o poder político dentro desse território e repassava esse poder de pai para filho, até que o governo de Portugal resolveu mudar o esquema porque estava tendo muita corrupção e criou os governos gerais, que desde esse tempo já cria a necessidade do termo rouba mais faz e começa nesse período. Foi nesse período também que ocorre a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro que posteriormente ia servir de abrigo para a família real quando viesse para cá, através da ameaça napoleônica, que eles foram escoltados para o Brasil, a marinha mercante britânica, com uma condição. Portamos, vamos falar igual os britânicos falam o português. Não é uma gozação, mas é tipo uma ilustração. Podemos até escutar a família real lusitana. Nós queremos algo em troca. A abertura dos portos a nações amigas. Nações amigas entende-se a Grã-Bretanha. Basicamente nesse contexto. Nada contra os britânicos, contra país nenhum, mas até eu fico até curioso porque até admirado com alguns canais de estrangeiros que os caras tentam falar o português de forma perfeita, e
ficam legais, mas o nosso português é tão difícil que até o brasileiro se enrola às vezes, né? Que, nesse contexto. Mas vamos voltando ao assunto. Aí o que acontece? Portugal não poderia liberar os portos se o Brasil continuasse a ser uma colônia. Aí elevou-se o Brasil a reino de Brasil, Portugal e Algarves. Durante um tempo, o Brasil se torna a capital do grande Império Lusitano. E nessa toada de tempo, delineando, começa a formação da plutocracia já galgada na questão agrária, que, embora passamos por vários ciclos durante esse período, desde o pau-brasil, cana-de-açúcar, e vai passando por ciclos. Nessa toada também ocorrem as invasões holandesas em Pernambuco, onde eles traz benfeitorias, começam a desenvolver a produção de açúcar, são expulsos do Brasil, mas levam plantas de açúcar e passam a produzir açúcar, né, nas colônias das ilhas antilhanas da Holanda. Aí o que acontece? Devido à concorrência do açúcar espanhol, de beterraba britânico e o do holandês, o nosso produto perde mercado, aí vai para outros ciclos econômicos. Teve o ciclo do ouro, o ciclo duas vezes o ciclo do açúcar, e essa toada vai ocorrendo a formação da plutocracia brasileira, que é basicamente as oligarquias que vão gestar o poder desde sempre no Brasil. E nesse sentido, galera, devemos lembrar que teve atitudes de outras pessoas que queriam o desenvolvimento, inclusive industrial, do Brasil, como por exemplo o caso do Barão de Mauá, do Irineu da Costa, um dos primeiros empreendedores brasileiros que teve a visão da necessidade de industrialização do nosso território. Mas sobre essa personalidade da nossa história, eu vou pesquisar algumas coisas a mais e vou estar trazendo um vídeo especificamente sobre eles. Aí foi passando por ciclos, e nesse período a Inglaterra começa a exigir coisas. Ocorre primeiro a independência, a ida da família real, a volta da família real, o dia do fico, em que o príncipe Pedro fica no Brasil e declara a independência do Brasil, com dinheiro pago de empréstimos da Inglaterra. E desde então o Brasil sofre pressões internas, externas, para acabar com a prática nojenta e nefasta que existia desde o Brasil colônia. Em especial, principalmente no que tange ao começo da monocultura do açúcar, que foi depois começou a falência da monocultura da extração do pau-brasil. E nessa toada, galera, vai ocorrendo a formação de uma oligarquia. E todos os governos que se seguiam respondiam aos interesses dessas oligarquias. Só que entidades governamentais estrangeiras já estavam vendo a necessidade de acabar com a escravidão, devido àquelas inspirações iluministas que dizem: o escravo é uma anomalia para o sistema, porque o escravo ele não participa do comércio, porque não recebe salário e, portanto, é uma anomalia. Dito isso, o que ocorre em todo o período
imperial brasileira, desde o primeiro ao segundo reinado. Pressões externas para que acabasse com a escravidão. Isso decorreu leis como a Lei Eusébio de Queiroz, que libertou os poucos os escravos que teoricamente ia libertar os escravos vindos da África através de navios negreiros, mas foi uma lei que para inglês ver. Teve a lei do sexagenário que libertava os poucos escravos que chegavam à terceira idade, mas como não tinha feito o seu pé de meia, acabavam morrendo nas próprias fazendas. E a lei do ventre livre, que obrigava os meninos as crianças ficarem até a idade de 18 anos na fazenda dos senhores, dos pais deles, e acabavam morando a vida toda porque não tinha, poucos tinham a oportunidade de obter um pé de meia e não teve isso. E a última e decisiva lei foi a Lei Áurea, aquela lei que, entre outras coisas, destinava inclusive uma ideia de reforma agrária que retiraria terras dos ex-senhores do café e daria essas terras para os ex-escravos como forma de indenização. Isso é porque a monarquia era boazinha? Não. Isso é porque sofria pressões externas. E quando ocorre a abolição da escravidão com a Lei Áurea, os antigos donos dos ex-escravos, os fazendeiros, começam a indagar sobre uma suposta traição da monarquia sobre eles. O que eles fazem? Agem rápido. Antes eles se diziam monarquistas e posteriormente a essa atitude ele proclama a república. Mas é uma república que defendia os interesses de uma elite, que na época era a elite cafeeira. Detalhe, é um resumo básico da história do Brasil, do poder da história do Brasil, que eu recomendo alguns livros que os senhores leiam, Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, e A Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato, do professor Gessé Souza, e a nova versão, A Elite do Atraso a Bolsonaro, para vocês compreenderem como foi a formação do patronato brasileiro. E esse patronato é para que essa plutocracia imunda brasileira serve. Eles proclamaram a república, mas uma república para eles, não foi uma república para a maioria. Uma república sem instituições republicanas. Não é à toa que vemos políticos, famílias fazendo até dinastias dentro da política nacional, com oligarcas ainda. E nessa toada, o Brasil vive conflitos como, por exemplo, Canudos, Contento do Estado, e todos rechaçados pela elite através das instituições brasileiras. E o que acontece depois? Um período da República das Espadas, que ocorrem esses conflitos, depois o arranjo entre São Paulo, oligarquias paulistas e mineiras para se dividirem no poder. Depois ocorre a intervenção militar, uma pequena intervenção militar que impede que Júlio Prestes assuma o poder, e no seu lugar acabou entrando Getúlio Vargas. Nessa toada ocorre, por exemplo, a Revolução de 32, que ocorre, inclusive é feriado em São Paulo, e que São Paulo e o estado do Mato Grosso
lutaram contra o governo federal. Uma luta árdua assim, que acabou perdendo no fronte de batalha, mas ganharam porque ocorreram a promessa. Todos esses governos que se seguiam, que eu estou resumindo de forma geral para não ficar tão grande, que eu vou estar trazendo outros vídeos especificamente sobre eles, seguiram aos interesses dessa ordem. Essa ordem que vai diversificar seus negócios a partir da era Vargas, que se divide no período ditatorial, período constitucional, e ele sai um tempo e volta anos mais tarde. Getúlio Vargas é responsável pela criação de grandes empresas como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que esses neoliberaloides querem vender a preço de banana. E para responder aos interesses dessa plutocracia maldita que sempre mandou no Brasil. E o que ocorre? Eles diversificaram seus negócios. Depois de Vargas ocorreu um período curto de democracia. Inclusive esse período curto de democracia, ele participa até ao suicídio dele. Temos presidentes como Dutra, como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, que fica pouco tempo, João Goulart, a deposição de João Goulart, a ditadura empresarial militar que ascendeu ao poder justamente por interesse dessa plutocracia. A redemocratização, não é à toa que eles colocaram o Tancredo e o Sarney numa mesma chapa para concorrer na eleição indireta, porque eles sabiam que não tinham mais o financiamento, não tinham como manter a repressão. Esses gastos com repressão que desencadeou, inclusive, com a hiperinflação do governo Sarney. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma eleição indireta para entregar o poder para os civis, mas não podiam permitir que alguém de esquerda ascendesse ao poder. Ainda que no passar do tempo eles começaram a dar uma liberdade política, e nessa atuada surge, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de centro-esquerda do Brasil, e nessa atuada Tancredo é eleito, mas ocorre um mal súbito, ele ascende ao poder, o Sarney ascende ao poder. Em 88 tem a promulgação da Constituição. Em 89, através das manipulações, utilizando o discurso de com Deus, Brasil acima de todos e com Deus. É o mesmo discurso que o Bolsonaro usou na sua campanha, é o mesmo discurso que o Collor usou também. Aí o que acontece? O Collor é deposto, o Itamar sobe ao poder, coloca em plano o plano real, ele que foi o responsável, ainda que o Fernando Henrique tenha seus méritos, porque foi o ministro, mas quem criou e realizou o real foi o Itamar Franco. E ocorre, mas ele consegue fazer mídia sobre isso, tanto é que ele se candidata a presidente e consegue ser eleito. Ele, numa manobra que compra o Congresso para conseguir a reeleição. Nessa toada ocorre escândalos como os anões do orçamento, o Banestado, e a compra da reeleição, a reeleição do Fernando Henrique, a eleição do Lula, a reeleição do Lula, a eleição da Dilma e a reeleição da Dilma,
E a deposição da Dilma, que foi um golpe, porque a Dilma não cometeu crime. Pedalada fiscal não é crime para governo nenhum. É por conta de interesse, porque o senhor sim perdeu a eleição e tramou toda essa bagaça que tá. E dali para cá piorou. E o povo, sem conhecimento político, vai eleger o senhor Jair Messias Bolsonaro, que ficou 30 anos no Congresso, não fez porcaria nenhuma, nem para segurança, e se colocando como salvador da pátria. E é isso que está dando no Brasil. Isso é a formação da plutocracia brasileira. Todos os governos que saem um pouco da reta e atendem um pouco a mais aos interesses do povão, eles são ripados do sistema, porque essa elite econômica composta de latifúndio produtivo, empreiteiro ladrão, petrolíferas nacionais e internacionais, banqueiros nacionais e internacionais, donos de mídia, canalha, que a maioria deles são sonegadores de impostos, donos desse monopólio midiático maldito do Brasil. E essa turminha, mais ou menos, sem falar em empresários de petrolíferas estrangeiras e banqueiros nacionais, internacionais também, que têm seus interesses respondidos por essa plutocracia maldita que existe no Brasil. E é isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos. E para aqueles que chegaram a primeira vez no canal, não deixe de se inscrever-se, acionar os sininhos das notificações, deixar seu comentário. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um número de uma conta bancária para quem quiser interessar fazer uma doação com os dados necessários para fazer doações. E vou talvez eu vou ter que lançar um vídeo ainda hoje, porque talvez pela manhã eu não terei como gravar um vídeo, mas espero que vocês comentem aí se vocês compreenderam o que é plutocracia, o porquê que essa plutocracia é tão diferente, tão distinta do que é mesmo uma democracia, que seria o governo do povo, para o povo e para o povo. E através desse vídeo eu demonstro por que eu sou progressista. Porque não adianta o país ter rios e números excelentes de desenvolvimento econômico, se esse desenvolvimento econômico não resultar em melhoria da própria população, melhoria no sentido da segurança pública, melhoria no sentido da educação de qualidade. A educação de qualidade é aquela que exige metas de aprendizagem para os seus estudantes, é aquela que, em vez de avaliar seus estudantes tão somente com provas, priorize uma avaliação mais séria, uma avaliação em que os estudantes sejam avaliados continuamente e não por provas. Somente provas não avaliem de fato se o estudante aprendeu ou não a matéria. Temos que ir além inclusive, se você não tiver uma formação de alfabetização séria, você não vai nem compreender, interpretar a formação plutocrática do Brasil descrita por mim nesse vídeo. E é isso aí, galera, que eu tinha que falar para os amigos. E no mais, espero que todos que assistirem esse vídeo fiquem
com Deus e até amanhã, se o grande e poderoso Deus, Criador, Alfa, Ômega, se quiser e Ele quer. Até a próxima, galera.